Se você entrou e tá me ouvindo, manda um oi aí. Oi, E aí, Felipe? beleza? Beleza, e você? Muito bem, cara. Tranquilo, graças a A Deus. Roberta Tudo em tá paz. ouvindo, Gabi também tá ouvindo. Oi, Manda pessoal. o pessoal que for entrando, vai mandando um abraço, um oi, dá um aceninho pra gente saber que você tá ouvindo a gente. Porque às vezes a conexão dá aquela travadinha. É, pode mandar o coraçãozinho também pra gente saber. Olha só, Arthur, Isa, Vitor Ucla, seja bem-vindo, Vitão. Muito bem-vindo, Wellington. Salve Nadal e Coelho, Joe Alves. Boa, garoto. E aí, como é que E estão aí, esses cara? momentos aí na sua Momento casa? delicado, Tranquilo? né? Quarentena, Delicadinho? como todo mundo. Sim, aproveitando. É uma oportunidade para a gente dar olhar para coisas que a gente não tem costume, né? Eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de olhar para novas perspectivas. E, enfim, é uma necessidade, né? Então a gente tem que transformar essa necessidade numa energia positiva, que mobilize e motive a gente a estar crescendo, né? Então acho que é uma boa oportunidade. Justíssimo. Hoje o nosso tema é exatamente falar sobre os desafios que estão rolando com a gente, com as pessoas em casa, nesse isolamento. Sim. Então, o nosso objetivo aqui é passar para vocês o que a gente tem de conhecimento e também agregar esse conhecimento de vocês. Então, compartilhem, comentem com a gente quer saber o que que vocês têm de opinião, quais são os desafios, o que que ajuda, o que atrapalha. Então, é para a gente gerar riqueza para todo mundo, entende? Se vocês estão me ouvindo ainda, manda um oi aí, manda um aceno, porque aqui travou um pouquinho. Tá me ouvindo aí, Felipe? Então, Rick, tá dando uma travada, viu? Eu não sei o que está acontecendo, mas você deu uma travadinha. Beleza. Se vocês estão ouvindo, manda um aceninho aí. Aí, manda um oi. O Bruno, Taos. Voltou essa internet aqui. A gente tem que tomar cuidado. Mas a gente vai O levando do áudio tá jeito que dá. ok. Beleza. Áudio ok. Bacana. Legal. Ó, vamos começar com algumas perguntas ou quer falar qual é o nosso objetivo? O que que você tem em mente aí? Cara, eu acho que eu queria. Salve, pessoal. Eu acho que seria interessante a gente começar trocando uma ideia mais, não tão profunda, falar como é que está sendo a experiência, pelo menos isso pode aquecer um pouco o tema. E depois a gente entra para as perguntas, depois a gente pode ir mais a fundo em questões, pelo menos, que eu quero trazer conceituais na linha da psicologia, que eu acho que pode ser muito bem-vindo. Acho que você também tem muito a contribuir com seus vídeos, que, aliás, é incrível. Eu estou super usando de referência os seus vídeos. E eu acho que a gente pode finalizar com isso, né? Mas vamos falar um pouco, então, como é que está sendo a nossa experiência. Vamos sim, por favor. É, cara, aqui em casa a gente conseguiu se adequar porque a minha noiva consegue trabalhar de casa de alguma forma, eu consigo trabalhar de casa de alguma forma, mesmo que não tenha esse contato, que eu gosto muito afetivo e pessoal com os alunos. A gente não sabe como dar essa aula, mas a gente está fazendo por PowerPoint, por vídeo. Então, a gente se adequa na forma do trabalho, mas outras coisas começam a ficar meio pendente, assim. Teve alguns dias que eu fiquei muito irritado, mas assim, irritado num nível que eu não me conheço, assim. A Ju Uhum. olhava para mim e eu já ficava bravo, não com ela, mas eu tava bravo comigo, né? Sim. Alguns dias eu precisava correr, eu precisava fazer alguma coisa, algum exercício, eu não tinha o que fazer, eu não queria fazer em casa e tal. Então, esse foi um desafio para mim, ficar em casa sem fazer exercício. Aí eu moro perto do Ibira, não tão perto, né? Mas dá para ver o Ibira e o Ibira tá fechado. Aí você olha, dá aquela coisa no coração, você fala assim, meu Deus. Você olha a rua, não tem ninguém na rua, dá vontade de estar na rua. Eu sou um mau roeiro, gosto de ficar fora de casa. Então, isso foi batendo uma coisa esquisita. O tédio, o desânimo, a gente quer comer o dia inteiro. Quem é que quer comer o dia É, inteiro? Dá um aceno aí, porque eu acho que muita gente quer comer o dia inteiro nesses momentos aí. E eu comecei a buscar o que, que eu precisava fazer, né? Como saber gerir isso, né? Foi um momento muito atípico. E primeiro, esse é o meu compartilhamento e queria saber de você. O que que você sentiu? Como é que foi? Eu sei que os primeiros dias foram bem diferentes para você. Você teve que
dar uma encaminhada aí e tal. Mas e aí, como é que foram os primeiros dias? Olha lá, a galera tudo tá falando que tem fome, olha lá. Ó. Olha lá, E pro... a comida é um ótimo recurso para aliviar um pouco o estresse, né? Cara, Interessante. a minha experiência foi muito curiosa porque, para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito reservada. Eu gosto muito de manter o meu espaço, o meu canto. Quanto mais sozinho eu ficar, para mim, melhor, porque eu consigo conversar comigo e tal. E eu achei que ia levar esse processo de quarentena, assim, com a mão nas costas, o pé nas costas, super tranquilo. E os primeiros dias, de fato, foram muito positivos, foram muito tranquilos, né? Pelo menos na parte pessoal. Como vocês também sabem, eu também sou professor, então as duas escolas a qual eu estou dando aula entraram de férias, né? Elas entraram de férias, então a gente está de férias. Alguns atendimentos, poucos, eu estou conseguindo aos poucos entrar um pouco para a linha do atendimento online, mas nem todos são possíveis, né? Então, profissionalmente, eu estou nesse processo. Mas, pessoalmente, no começo foi tranquilo, porque estava em casa, sempre gostei, ficava ali no videogame, ouvindo uma música, lendo meu livro. Só que foram passando os dias, e isso foi começando a me estressar também. Por quê? Foi mal. Porque é tranquilo. Porque é diferente, é muito curioso isso, porque é diferente quando você pode e quer estar em casa, e quando você não pode sair de casa, tem que estar em casa, né? Exatamente. É muito diferente, né? O fato de eu não poder ir para, sei lá, para o mercado, ver minha mãe, correr, torna essa experiência muito mais claustrofóbica, E tem aquela coisa, né? né? No Quando sentido te proíbem de alguma coisa, parece que dá mais vontade de fazer aquilo ainda, né? Você fala assim, não, agora é o momento sim, e eu não posso, sim, né? Isso acontece muito, né? sim, sim. E me fez perceber coisas tão pequenas como, por exemplo, ir no mercado, né? Eu não eu tenho mercado do lado de casa. Eu não posso ir no mercado, até porque eu estava com sintomas, né, de resfriado há umas 2, 3 semanas atrás. Então eu tive que ficar 100% em casa. Então eu não podia ir no mercado, eu não podia sair para correr. Enfim, a gente está dependendo 100% de iFood e derivados, assim, porque é complicado. E aí você vai sentindo falta dessas pequenas coisas, né? Que é tomar um sol, né? O quanto faz falta você sair para ficar, sei lá, 5 minutos de molho fazendo uma fotossíntese ali. Então, depois dos primeiros dias, eu comecei a perceber o quanto eu achava que me conhecia suficiente para ter uma interpretação de que aquilo fosse tranquilo para mim. E não é, não é. Né? Tá todo mundo enfrentando isso, né? Fiquei estressado, fiquei cansado. Eu moro com um amigo meu, o André, e a gente sabe, Por né? sinal, Eu muito tenho uma gente relação boa. super boa com ele, a gente nunca brigou, nunca teve nenhum problema. Ele é bacana, né? A atenção de que, isso facilita muito o atrito, né? Porque eu tô estressado, ele tá estressado, e, por mais que a gente tenha uma cabeça muito boa, a gente se entenda muito bem, começa a gerar, parece que um motivador ali para você achar qualquer coisinha para poder entrar em problema, entrar em conflito, né? Então é muito importante a gente estar vigilante nesse momento. E para mim tem sido isso, né? Eu consegui me readaptar, mudei um pouco meu quarto, me foquei um pouco mais, graças ao seu vídeo, me foquei um pouco mais nos rituais, né? Eu E, tô me a vigilância ela organizando. faz parte de um processo que tá todo mundo tendo que ter. Algumas pessoas ainda fogem, né? Que a gente pode fugir no videogame, a gente pode fugir na televisão, mas a gente tá tendo que ter muito mais vigilância agora em casa, na minha opinião, da gente mesmo com o outro, do que se a gente estivesse na escola, na rua, no trabalho. Eu percebo essa diferença, porque parece que o feedback é muito mais rápido ali. Parece que o que você faz, a pessoa ali na sua casa vai sentir. Ou se você está sozinho, parece que tudo faz menos sentido, né? Por que eu estou sozinho? O que eu estou fazendo aqui? O que as pessoas estão fazendo? Você não tem esse feedback também. E aí, eu acho que essa vigilância aconteceu muito mais agora nesses momentos, né? De, de vírus, nesse momento de pandemia. E Sim. isso ajuda ou atrapalha? Esse é uma pergunta. Você acha que isso ajuda ou atrapalha? Essa vigilância que a gente tem de não
fazer nada, né? Puta, eu tenho que ficar em casa. Eu tenho que ter mais vigilância comigo. Isso é automático, mais consciência. Isso ajuda ou atrapalha? O que você acha? Na realidade, eu não acho que é a gente ter mais vigilância, mas é a gente perceber a necessidade dela, né? É a gente perceber a necessidade dela. Porque o que acontece? Isso já entra um pouco na questão do Covid, que é a gente tem uma sociedade muito externalizada. A gente deriva muita energia vital, essencial para fora. Então a gente está sempre ocupando a nossa mente para fazer alguma coisa, ou seja, no trabalho. A gente está sempre colocando nossa atenção para fora. Esse momento que a gente está vivenciando, ele está forçando a gente a entrar em contato com outro aspecto, com outra dimensão, com outro mundo, que é o mundo interno, Uhum. né? Então, Você, a partir do momento... você acha que as Oi? pessoas estão ficando mais conscientes de si nessa vigilância? Eu acho que esse é o momento que potencializa elas chegarem nisso. Elas não estão ficando, mas é o momento em que elas podem ficar, né? Porque quando a gente está no nosso dia, no dia a dia, a gente não está prestando atenção nessas coisas porque a gente está com a atenção muito fora. Entendi. Hoje, como a gente é obrigado a estar dentro de casa, inevitavelmente a gente está entrando em contato com a gente mesmo. E é isso que angustia. A nossa presença consigo mesmo é o que está angustiando, porque a gente não está acostumado a ficar derivando energia só para mim, 24 horas por dia só para mim, né? E aí que a vigilância entra. A partir do momento que você percebe o pouco de atenção que você está dando para você, no seu dia a dia, nos seus rituais, no seu cotidiano, você percebe o quanto isso é importante e o quanto você não está dando atenção. Por isso que esse momento está sendo muito angustiante, está sendo muito difícil, porque ele está obrigando a gente a entrar em contato com isso. Entendi. Então você acha que esse nosso, às vezes, comer demais, a nossa ansiedade, o nosso desânimo, muitas vezes parte disso, da gente querer entrar em contato, da gente entrar em contato com a gente e achar nossas sombras ali e dar uma vazada. Tipo, não, não quero ficar aqui Exato. sempre. Você acha É a que... gente tentar replicar, o mesmo comportamento que a gente estava tendo antes, né? Entendi. Eu tentar me ocupar com mais videogame, com mais comida, para aproveitar para dormir mais. Eu estou usando as mesmas muletas para não entrar em contato comigo mesmo, Entendi. né? O que é mais angustiante, porque você vê que não funciona. Você pode ficar 4, 5, 6 horas jogando videogame, dormir 12 horas por dia. Deixa eu só dar uma cortadinha aqui, porque tá cortando os áudios. Eu vou até fazer. Espero que o pessoal tá me ouvindo, esteja me ouvindo. Aqui embaixo vocês têm uma perguntinha para fazer, né? Se vocês quiserem fazer perguntas para a gente começar a Isso, responder pessoal. aqui, para a gente começar a conversar aqui, é muito agregador, né? Então a intenção aqui é a gente fazer um bate-papo mesmo e Exato. Então, que é meio positivo, dissolver essa questão. Pode falar. sim, a gente desenvolver através do que vocês vão fazendo, né? A gente está aqui para contribuir com as nossas ideias. Claro que a gente vai conversando entre si aqui, mas agrega bastante vocês trazendo as dúvidas, trazendo as curiosidades e até pontos, pensamentos para a gente discutindo, fazendo uma tríplice aqui, né? Peraí, Então vamos conversando. eu queria pegar algumas perguntas que o pessoal fez uma pergunta que eu lancei os stories, a gente lançou os stories das perguntas. Você deve ter aí um Sim. monte de coisa também. E vamos começar por algum legal, assim? Algum que. Eu Vamos, traz perguntei aí. quais eram os desafios, né? A gente perguntou quais eram os desafios desses momentos de isolamento. E aí, puxa, eu tenho vários aqui e vou selecionar algum. Tá, Tédio. Tédio. Só pra gente sim. começar. Tédio. Inclusive, acho que foi da Babis Paiva, se pá, ela tá aí, ao vivo, né? E se quiser perguntar mais coisinhas, vamos perguntando aí nas perguntinhas aí. Tem aí do lado um ponto de interrogação com umas cartinhas. O que você acha Isso, do tédio? Como a gente lida com o tédio nesse momento? E o que a gente tem que fazer para ser mais construtivo do que destrutivo? Como certo. lidar com o tédio para ser mais construtivo do que destrutivo? Tá. O tédio, eu acho que, pelo menos na minha perspectiva, ele entra em vários âmbitos, mas para mim o que eu estou mais familiarizado é na questão da expectativa, né?
da gente criar uma expectativa de que alguma coisa vai ser, e o tédio é a resposta oposta a isso, né? Você sente entediado por aquilo que você criou uma expectativa de que não fosse. Então você cria uma imagem daquela situação e é desconstruído pela realidade. Então é muito uma questão da realidade e da fantasia que eu crio sobre aquilo, Entendi. né? Então, a nossa mente fica criando fantasias, imagens do que vai acontecer e do que pode acontecer naquele dia ou naquele momento de isolamento e a gente se perde nelas. Ela não supre, é isso? Exatamente. Exatamente. E eu acho que o que pode transformar isso são as escolhas. É literalmente você enxergar aquilo de uma outra forma, né? É você ressignificar aquilo que está tedioso para você de uma forma produtiva. É o que transforma algo de destrutivo para construtivo. Como é que eu posso transformar 24 horas barra 7 dias por semana na minha casa em algo construtivo, né? E eu acho que aí a gente entra em comportamentos que você pode contribuir bastante, porque você já tem falado bastante sobre isso, né? Mas eu acho que particularmente na parte psicológica o tédio está muito mais na forma que eu vejo do que propriamente o que ele realmente é. Então, é engraçado que o tédio, quando eu pensei em tédio, eu falei assim, o que o tédio está fazendo ali? Por exemplo, quando a gente sente raiva, o que a raiva está fazendo ali? A tristeza, o que ela está fazendo ali? O que ela quer mostrar Uhum. para mim? E aí, quando bate esse tédio, nesse momento de desafios aqui em casa, nesse momento isolado, né, do mundo, o que ele está querendo mostrar para mim? A gente não precisa estar isolado. Bate o tédio muitas vezes. Será que ele leva a gente em algum lugar? Será que ele, de alguma forma, vira uma motivação? Ou ele vira uma motivação para a gente chegar em qualquer lugar? Ou um lugar destrutivo ou um lugar construtivo? Quando bate esse Aham. tédio, quais são as nossas escolhas? Né? Parte de um meio mais filosófico, assim. Quais são as nossas Sim. escolhas depois do tédio? Você deita... Ah, eu tô com tédio. Eu vou ligar o meu celular e falar pra galera, me manda mensagem aí que eu tô com tédio. Ou você olha para Uhum. um livro e fala assim, poxa, eu acho que eu preciso ler. Será que o TED não está ali para te mostrar alguma coisa? Para te mostrar que você está meio Com parado? certeza. Ou para te mostrar que tem alguma coisa que não está batendo? Com Fica a certeza. pergunta aí. Responde aí, galera. O que vocês acham que o TED... Qual o papel do TED? O TED está aqui... A gente nunca para pensar no papel das coisas que a gente sente. Manda aí. Qual que você acha que é o papel do TED? Não só do tédio, Rick, mas como das coisas que a gente julga ruim, como, por exemplo, a raiva, o medo, a tristeza, né? São todos elementos muito pertinentes e que, se a gente der ouvidos a ele, assim como você está propondo para fazer com o tédio, tem muito a agregar para a gente entender o real motivo da qual aquilo está acontecendo. Por que que eu estou com raiva? Por que que eu estou triste? Por que que eu estou ansioso? E o que que aquilo tem a contribuir para mim, né? Porque nada mais é do que uma perspectiva minha. Eu estou me sentindo entediado. Eu estou me sentindo com raiva. Eu estou me sentindo triste. Então, sou eu que estou, consciente ou inconscientemente, me fazendo enxergar dessa forma. Entendi. Por quê? Né? Porque aquilo tem alguma coisa a agregar. E Né? Mas aí é o importante. que, o que que eu recomendaria, e mesmo que eu também não siga isso, o que que eu recomendo quando eu estou com tédio? O que que você recomendaria? Eu recomendaria, no caso, a gente buscar fazer alguma coisa construtiva, né? Sim. Que agregue não só para a gente, mas que agregue futuramente a longo prazo, não só a curto prazo. A gente percebe que o imediatismo está ferrando com o planeta. Então, fazer É. uma coisa mais a longo prazo. Então, nesse momento de tédio, eu falo assim, meu, eu estou deixando de fazer alguma coisa. Por que não fazer algo construtivo agora para sair desse tédio, que é uma sensação que a gente não gosta? E ao invés de ficar no tédio, que é algo que não nos satisfaz, ir para alguma sensação que nos satisfaz, que é aquela sensação às vezes de você ver uma mensagem e você sentir, putz, que legal essa mensagem, num livro, seja conversando com alguém, seja o cortisol faz isso quando a gente joga videogame, essa sensação gostosa de, meu, tô fazendo alguma coisa. Então, mas sempre trazer para algo construtivo. Então, essa é a minha opinião. No tédio, sempre buscar algum caminho construtivo. Fala aí, o que você acha? O que você faria no É, tédio? eu concordo 100% em que você pode transformar, ressignificar esse tédio. E eu diria que a maior alquimia que você pode fazer com esse tédio é metabolizar ele em contemplação, que é uma coisa que tem se perdido muito.
nos dias de hoje, né? Com essa sociedade tão dinâmica, tão fluida, tão imediatista como você trouxe, é você Que é transformar o tédio em contemplar? contemplação. Contemplar é você estar presente, né? Eu vejo que é muito você estar presente naquilo que você está fazendo. O tédio é você não olhar para aquilo que você está fazendo, para aquilo que está à sua volta, né? Sim. A contemplação é você parar e admirar, é você olhar para a janela e ficar ali contemplando, ouvindo o que a janela e o que todo aquele espaço está te dizendo, né? Poética, filosoficamente falando, né? É você pegar um copo d'água, contemplar seu copo d'água, contemplar uma música, contemplar uma leitura, contemplar a presença consigo, né? Você colocar uma música, deitar na cama e ficar olhando para o teto, é contemplação, né? Certeza que vai ter uma E é o galera que mesmo, vai achar que tá ficando louca, né? Tipo, bonito. é o mesmo espaço do tédio. Mas É o mesmo é, espaço do tédio. O que muda entre eu deitar, ouvindo uma música e sentir tédio, e eu sentir contemplação, né? É a forma como eu enxergo, é a forma como eu sinto aquilo, é a forma como eu quero trabalhar com aquele momento, que é a única entendi, coisa que eu tenho, entendi. A Eloá né? aí, Então, ó, eu acho que é mandou. muito interessante. A Eloá, a professora, mandou assim: o tédio ainda não apareceu por aqui. Lógico, ela tem várias filhas, ela tem um marido, ela tem que cuidar das filhas, lógico. O marido tem que ajudar, não sei se ele está em casa ou não, mas realmente não deve ter muito tédio quando você tem uma criança em casa. A gente está falando de tédio porque a gente mora em situações diferentes, né? Mas eu imagino que Não, seja um e a gente também está desafio. lidando E é com. uma outra live que eu Eu quero acho fazer, que. inclusive vou convidar a Eloá e o pessoal que está aí. Uma outra live que eu quero fazer é os desafios de cuidarem de crianças menores agora, que precisam gastar energia e não tem o que fazer, né? Quais são os nossos desafios? A Júlia querida, queridaça nossa, o tédio tem feito minha lista de procrastinação diminuir. Então, olha só, ela consegue fazer isso de uma forma construtiva, né? Ela consegue pegar a procrastinação Sim, dela e mandar bala quando ela tá com tédio. A Gi Pereira mandou sim, assim: eu acho que a grande maioria das pessoas se sentem incomodadas com o tédio porque talvez não saibam lidar com o fato de parar. E é o exato. que eu estava falando no começo. A gente não Sim, sabe lidar com o fato de se aquietar a mente. A Roberta, que não sei se está online ou não, mas uma professora de yoga, ela é uma inspiração para a escola porque ela traz esse momento de parar, de a gente refletir. Inclusive a Maria Clara, que está aí também com a gente, ela faz as aulas e deve estar sentindo diferença nesse momento de parar. Eu comecei a parar muito mais agora, nesses momentos, e consegui parar. E ainda assim bate o tédio. Deixa eu passar aqui, vou puxar. Natal, quando encerrar a live, deixa ela gravada, por favor. Claro, Madu. A questão é como aproveitar o momento presente. E aí já é um nível hard já. Exatamente isso. Quero ver, depois não consigo. Professor, nosso grande coordenador está por aí, grande amigo também. Tem que seguir o salve. método Igor Rossi, que é um professor gente boa também, junto com os outros professores que estão aqui, o Vasconcelos 19. Nossa, então, vamos responder algumas perguntas que mandaram agora? Dá preferência para a Vamos, galera que vamos, mandou agora? vamos, vamos. Tenho falta de atenção e agora está acentuada. Qual é a dica de vocês? Nossa, interessante essa. Tenho falta de atenção e agora está acentuada. Qual é a dica de vocês? Interessante isso. É um ponto de vista que eu não tinha pensado. Falta de atenção e agora está acentuada. Eu acho que é muito pelo que eu estava falando lá no começo também, que é a questão de a negação que a gente tem do momento que a gente está vivenciando. E a negação desse momento da gente entrar em contato consigo. Porque tudo que a gente nega, a gente não deriva atenção para aquilo, né? A gente tenta fugir daquilo. Então, eu acho que talvez esteja muito ligado a isso. É você tentar se ocupar com alguma coisa, mas ela está na sua frente, ela está na sua cara, né? Então, é muito difícil você ignorar alguma coisa que está muito na sua frente. E esse momento que a gente está vivenciando é um momento muito delicado porque ele está mostrando isso. Não é à toa, e aí a gente está entrando mais um pouco nos aspectos junguianos da coisa, o coronavírus, o que, que ele é? Ele é um vírus da gripe, em que ele é chamado de corona porque ele tem um formato de coroa, correto? Certo. Coroa, ela é realeza. Qual que é a simbologia da realeza? É ordem.
é imponência. É você vai, né? Então, eu acho que não é à toa, simbolicamente falando, que ela tem essa imponência perante toda a humanidade hoje, né? Ela está ordenando, você vai ficar parado. Você vai ficar parado, né? Eu acho que quando também não é à toa que um dos maiores problemas do corona seja a questão da respiração, né? Problemas respiratórios. O Uhum. que é o respirar, né? O respirar é um processo muito importante para a gente estar presente, né? O que é o sopro divino, mitológica, simbolicamente falando? O sopro divino é a vida, é o momento, é o aqui e agora, é tudo que a gente tem, né? É Muito a bom, transformação, é a consciência, é a sabedoria. muito bom. Quando a gente está muito eufórico, quando a gente está muito ansioso, a gente perde a respiração, a gente ofega. Ou seja, a gente está muito além daquilo. Quando a gente fica sem ar, é súbito. A gente está preso, a gente está angustiado, a gente está sem ar, está sem vida. Né? Então, eu acho que criar harmonia com essa respiração, né, é muito importante para a gente se sentir presente. E eu acho que é o que o Covid está fazendo com a gente. Né? Não é à toa que o maior problema enfim, dessa doença é o que a gente já vem enfrentando, que é falta de respirar, de parar e respirar. A gente não para e respira mais. É o que a Gi bem trouxe, a gente não para e respira, não vive o momento. Né? A Manu mandou assim: como lidar com ansiedade nessa quarentena? E tem a ver com o que você falou, ou não? Sim, totalmente falando. Respiração, a ansiedade ela vai aumentar porque a angústia aumenta. Né? A ansiedade geralmente é questão de controle, é o medo pela perda de controle. As coisas não estão funcionando do jeito que a gente quer ou que a gente gostaria que estivesse acontecendo, né? Mas eu sempre falo, eu falo isso para todo mundo, já cansei de falar isso para você, mas é uma frase que eu uso muito. O universo, ele não está ocupado com o que você quer, mas ele está ocupado com o que você precisa. E nem sempre o que você precisa é o que você quer. Então a gente está vivendo um momento que a gente precisa e não o que a gente quer. E isso lida de frente com sintomas ansiosos. Porque a ansiedade está tudo no controle, está tudo organizado. Eu sei que vai ser desse jeito. E não está, né? Então, eu acho que tem muito a ver, sim. Principalmente com a questão da respiração, né? O que fazer quando estamos ansiosos em casa de forma prática? O que você recomendaria? Para e respira. Contempla, Contempla, né? você voltar sua mente para o presente e parar de raciocinar lá no futuro. Parar de Exato. se imaginar nas coisas. Eu sei que é difícil, né? Mas falando na neurociência, é você ativar mais a área do córtex pré-frontal, diminuir a área do sistema límbico, e você consegue ficar mais aqui, racional, sem disparar. Sem disparar nessa sensação de perigo. Porque, assim, no futuro a gente tem um perigo o tempo todo. Porque a nossa mente cria possibilidades de perigo. E se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? Então, a gente não tem controle disso. Nosso sistema límbico fica ali, ó, disparando, 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 e isso dá uma ansiedade pra gente. A gente começa a entrar naquele fuga e luta. É assim que eu vejo. Então, quando a gente para, volta pro presente, a gente começa a perceber que tá tudo bem, a gente para de se auto-sabotar dessa forma e aí tô mais calmo. Por isso que os yogis, né, a galera do yoga faz aquele, inclusive uma amiga minha fazendo esses dias, ela respira com a narina, inspira com uma narina, expira com a outra, isso faz com que a pessoa fique ali. E aí isso já traz, isso é um mindfulness, segundo Eloá, aí, isso traz a pessoa para ali e aquilo acalma ela. É uma forma de trazer a pessoa presente, porém, ela também vai entrar num estado de vigilância um pouco maior. E aí Com certeza. ela fica nesse vai e volta, né? Com certeza, porque ela está voltando energia para si, né? Uma pessoa que tem uma mente muito ocupada, para ela entrar nesse processo de respiração e concentração, eu sempre aconselho muito para ela olhar para as coisas que estão acontecendo no seu corpo, né? Então eu falo assim, respira fundo, foca a sua atenção no batimento do seu coração, né? Coloca a mão no seu peito e vai sentindo o seu coração batendo. Foca no frio na ponta do seu nariz, quando o ar entra e sai. Se foca na sola do seu pé no chão. Se concentra com o seu corpo prostrado, onde quer que você esteja, sentado ou deitado, né? Na transpiração. Então, quando você vai usando artifícios do seu corpo para você se focar, você vai
amansando, você vai voltando para o presente e vai se focando na respiração, né? Oh, a Giovana, grande aluna minha, ex-aluna minha, um beijo para ela, mandou assim: ignorar noticiários e informações negativas me ajudam a diminuir a ansiedade. Mas não é ignorância minha? O que você acha? Você acha que vale a pena a gente ignorar noticiário e informações em excesso? Não ignorar. Não. Sim, entendo. Na realidade, eu acho que isso interfere muito na nossa comunicação consigo. Eu acho que quanto mais a gente tenta saber sobre isso, mais a gente vai acumulando essa energia para a gente. Então, eu acho que é importante a gente ter consciência das coisas, né? Mas quanto mais a gente se entrega e se afoga naquilo, mais aquilo entra na gente também, né? Hum. Então, eu não acredito que seja positivo, né, a gente ser atraído por essas ameaças, né? Ameaças da informatividade do. Da informação, né? A gente sabe que o corona é perigoso, a gente sabe que tem grandes riscos, né, da porcentagem, da mortalidade, mas a gente tende muito a exagerar, a fantasiar muito. E quando a gente entra em contato com isso, a gente aumenta a nossa ansiedade também, né? Então, quanto mais a gente puder evitar entrar em contato com essas coisas e voltar mais para a gente, para o nosso autocuidado, né, para a gente, mais a gente consegue criar resiliência sobre esses aspectos, né? Então, não estou falando para a gente ignorar, mas para a gente ter consciência até onde eu preciso saber e até onde eu estou indo por medo, por insegurança, né? Por ansiedade. É, Então, é bom ter é, essa a gente, harmonia. a gente entra num caminho ali que a gente fica meio estreito, né? De medo, e a gente começa a querer pegar mais informação porque a gente está envolvido naquilo tanto que a gente atrai aquilo pra gente. A gente quer ficar ali no Sim. Globo News assistindo o que o Bolsonaro falou. Inclusive, foi uma coisa que o pessoal mandou aqui. Inclusive, foi a Giovana mesmo. Ela mandou assim: quais são os desafios, né? Ela mandou lidar com os discursos do Bolsonaro. Então, assim, Ela mandou para mim também. é um desafio, né? É um desafio para todos nós brasileiros e É, mundialmente falando. Sem sabe entrar por quê? no sistema de política, fala, pode falar. Não, é só abrir um parênteses. É um grande desafio também porque ele é referência. Querendo ou não, ele é muito referência, né? Então, quando ele fala uma coisa dessas, ele está incentivando pessoas a criarem novas formas de pensar. Sim. E isso influencia, né, muito a energia que aquela pessoa vai carregando. Mas, O, enfim. o Marcos Vinícius, querido filósofo e físico, mandou assim: uma boa maneira de ver o que a vida nos convida à mudança é prestar atenção naquilo que mais nos causa ansiedade. As coisas mais incômodas são aquelas que, em geral, nos convidam à reformulação. E aí, entra em algum papel de sombra, como junguiano, você vê isso? Totalmente, totalmente. É totalmente um processo alquímico, né? É você pegar um elemento e transformar em outro, né? Você ressignificar, né? Quando a gente entra em contato com esses elementos que nos perturbam, que nos angustiam, eles por si só já estão sendo professores para poder resolver aquilo que nos está nos perturbando. Eu costumo dizer que se aquilo te incomoda, é porque aquilo tem que ser trabalhado, né? Entendi. Que é o que a gente chama de complexo. Se, por exemplo, alguma coisa em você está me incomodando, é porque isso é um gatilho que está dentro de mim, está na minha sombra, mas eu estou reprimindo. Né? Sei lá, putz, o Rick. Não, o Rick é muito ciumento, isso não funciona e tal. O que eu estou falando? Eu tô, eu tô pegando meus ciúmes, estou reprimindo ele na minha sombra, e para não entrar em contato com isso, eu projeto ele em você. E eu tô falando, você não pode ter ciúmes, por quê? Porque eu também não posso, eu não assumo isso para mim. Entendi. Então, quando a gente entra em contato com essas coisas que incomodam, por exemplo, ansiedade, angústia, de qualquer natureza, elas, sim, elas convidam a gente à reformulação, mas a questão é, a gente consegue enxergar? A gente consegue ver esse processo, essa transformação, esse sofrimento como algo que vai metabolizar, que vai transformar, que vai metamorfosear em alguma coisa evolutiva? Ou a Nem gente só quer sempre. fugir, né? A gente geralmente foge. Entendi.
Tem alguma frase do Jung que fala mais ou menos isso, que sintetiza isso aí, não tem? Sim, ele fala assim: tudo que você resiste, persiste. É, isso é muito bom. Isso me Né? bate a cabeça toda hora, eu falo, que desgraçado, por que você foi me falar isso? Porque realmente é difícil É lidar com isso, né? isso. Tudo que a gente evita, tudo que a gente foge, nos acompanha. Porque é o que eu falo, tá dentro de você. Aquilo tá dentro de você. E para onde você for, você tá. Então aquilo vai te Entendi. acompanhar. Né? Tem uma. Vamos partir para a próxima. A Zak Jatché mandou assim: eu não consigo ver quem que é. Como lidar com o clima da casa? Como lidar com a ansiedade da minha mãe? Estamos mudando, estamos brigando muito esses dias e não estou mais aguentando. Essa questão de relacionamento, ela tem um auge, ela alcançou um auge muito grande, porque as pessoas agora se veem mais, se conectam mais, forçadamente. Elas ficam mais, não só com elas, conectadas com elas, mas conectadas com os outros. E isso trouxe pra gente um monte de coisa, mostrou pra gente um monte de coisa. Que o desafio dela é lidar com a ansiedade da mãe, não é nem dela, né? Pelo que ela tá falando, com a ansiedade da mãe e o clima que fica em casa. Eu também não sei Na responder. verdade, na verdade, a ansiedade é dela também. Né? Foi o que eu acabei de falar. Ela não enxerga a ansiedade dela. Todo mundo é ansioso em um nível. Todo mundo é ansioso em um nível. Certo. Né? Agora, a questão é, essa dinâmica familiar que está perturbada, ela é uma dinâmica de mão dupla. Travou aqui tudo. Travou, né? Fala do mão dupla de novo, aí, foi. Então, a relação é uma via de mão dupla, né? Porque tem a via do outro nessa relação, mas também tem a minha via. E o quanto que eu estou contribuindo para a minha via para que essa relação seja produtiva. Esse momento que a gente está vivenciando, ele também está forçando muito a gente reestruturar essas relações. Né? Porque Relações. uma relação, exato, relações. Porque uma relação, ela não é construída uma vez só. Eu construí uma relação com você, pronto, ela existe. Não, ela é um constante. Ela é um constante inconstante. Porque a todo momento eu estou reconhecendo você e você está me reconhecendo. Entendi. Né? Um bloquinho de notas. O Maurício Tete, um grande amigo meu, um grande abraço para você. Tá falando um pouquinho aqui, eu vou dar uma falada rápida. Ele, Tá. ele mandou um beijo e ele é médico. Um grande amigo meu que fez cursinho comigo, inclusive. Carrego ele no meu coração. E eu quero saber dele, escrever aí depois, o que está rolando com os médicos, né? Qual é a sensação dos médicos nesse momento? Por exemplo, uma aluna mandou algo muito, muito, muito tenso. Porque assim, ela falou assim, o problema na minha casa é que eu não consigo ver a minha mãe. Ó, a Mel Ginasta mandou. Não poder ver minha mãe porque ela é enfermeira e eu não posso ter contato com ela. Então, olha esse problema de relação que a gente tem também de sacrifício, né? Que exige uma certa resiliência por conta do que está acontecendo. Desde o nosso Sim. sacrifício que a gente tem de sair de casa, desde o nosso sacrifício que a gente tem de entrar dentro daqui da nossa casa e desde o nosso sacrifício que a gente tem desses sacrifícios de relacionamento, né? De não poder ver a mãe. Se vocês estão me ouvindo, manda um oizinho assim, ó, só para saber que você está me ouvindo, porque travou o Felipe aqui. Travou tudo. A Bela Oliveira mandou, a Lê Matos mandou, ótimo, estão ouvindo. Eu vou partir para a próxima, porque nosso tempo está ficando escasso. Tá. Ser mais produtivo nesse momento funciona. Ser mais produtivo e estudar, eu acho que funciona, mas o desafio dela é como ser mais produtivo e como estudar. Falando aí dos nossos autoconhecimentos aí, como É ser mais bom. produtivo? Eu acho que você é a melhor pessoa para responder isso, né? Você já fez vídeo, já fez artigo a respeito. Eu acho que você pode contribuir bastante para essa resposta. Olha, eu acho que eu sou muito procrastinador. Grande. É por isso que eu estou tentando buscar produtividade. Por isso que eu tento fazer com que... Eu tento buscar esse problema dentro de mim e fazer como é que eu faço para resolver as coisas na hora que eu preciso fazer, do jeito que eu preciso fazer. Então, como ser mais produtivo? Eu acho que é pegar por prioridades, não fazer aquela lista gigantesca de coisas que você tem que fazer. Então, pega por prioridades. O que você precisa fazer hoje, que é o mais importante, mas antes, saiba que o mais importante é você.
sabe o que o mais importante é você se cuidar, porque se você estiver ansioso, se você estiver raivoso, se você estiver louco, não, não adianta você fazer nada. Não vai ter prioridade nenhuma de nada. Então, você não vai conseguir sentar para fazer um vídeo, você não vai conseguir sentar para escrever alguma coisa para alguém, para fazer um hangout, para fazer uma live. Então, primeira coisa, prioridade é cuidar de você, cuidar do que você está sentindo, tentar entender. E eu gosto de recomendar a meditação logo de manhã, ou recomendar aquele momento que é só seu, né? Que você vai entrar num lugar que é só seu, que seja, se não tem lugar na sua casa, coloca um fone de ouvido e entra num lugar que é só seu. Essa contemplação de si mesmo, como você disse, né? Essa é a melhor forma de você ser produtivo. Se conhecer, entrar em contato com você e depois colocar as prioridades. O que eu preciso fazer hoje? Ah, beleza. Se eu já estou bem, já estou menos ansioso, então eu vou fazer aquele exercício que eu tenho que fazer. E fazer a criação de hábitos. Criação de hábito é você fazer todos os dias a mesma coisa, que seu cérebro vai dar aquela guinada e falar assim, tá sussa fazer isso, porque eu já estou acostumado a fazer esse caminho de sinapse nervosa. Eu acho que é isso. São duas Uhum. coisas que eu mandei aí, que eu acho que ser mais produtivo. Então eu vou partir para outra O, pergunta para você falar. Rick, deixa eu só falar aqui, ó, tem o Júnior.r, ele tá muito angustiado. Ele falou aqui, ó, professor, eu tô muito tenso porque exatamente na semana que começou a quarentena, eu tinha que ter confirmado minha matrícula na faculdade. O que eu faço para tirar essa tensão? Eu estou com medo de perder minha vaga em relação a isso, tento ligar várias vezes, mas não obtenho respostas. Eu acho que é uma angústia muito válida da gente conversar agora. Justíssimo. Um beijo pro irmão Ventura que está aí nos assistindo também. O que você acha que ele deve fazer? Cara, eu já me encontrei em situações muito parecidas e a primeira coisa que eu posso orientar, o mundo não vai acabar, cara. Eu sei que é muito angustiante, a gente acha que é uma oportunidade incrível na nossa vida e que a gente não pode perder e que isso vai mudar e que é uma escolha para a vida toda. Respira, cara. Respira, né? A gente tem a vida inteira para tocar pela frente. A gente está passando por um momento em que é um fato, não é um problema. Fatos acontecem. O problema é como a gente lida com ele. Então, eu acho que é muito importante você respirar, compreender a situação que você está, porque está todo mundo na mesma situação, inclusive a universidade, né? As pessoas que estão no curso, pessoas que estão terminando, que não pegaram diploma, que não conseguem trabalhar. Então, eu acho que a primeira coisa é respira, né? Justo. Primeira coisa é respirar. Compreenda que esse é um processo, esse é um momento da sua vida, esse é um momento da nossa vida. E que ele não é o fim do mundo. Ele não é o fim do mundo. Nós vamos ter novas oportunidades. Não sabemos como a obra do universo age para termos o melhor que nos aguarda, né? Então, o mais importante é a gente praticar essa tolerância à incerteza, né? Porque a gente tem tanta necessidade de controle, então praticar a tolerância à incerteza, né? Eu não sei o que pode acontecer e tá tudo bem, porque nós só somos outros seres humanos aprendendo a viver, né? Então tá tudo bem, respira. Então, você acha que ele precisa acalmar, nesse caso da faculdade, ele precisa acalmar, ter mais segurança no que vai acontecer no futuro, porque o mundo não vai acabar agora, e ele Sim, vai ter outras oportunidades. Como aconteceu com ele, deve ter acontecido com muita gente, e isso vai ser resolvido se aconteceu com muita gente, da melhor forma, provavelmente. É uma coisa que está acontecendo todo mundo. Por exemplo, minha noiva teve que viajar, ela tinha que viajar, ia viajar, a minha irmã ia viajar para Tóquio e tudo teve que ter sido cancelado, inclusive passagens, enfim. E tá tudo bem, respira, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. O mundo não acabou, espero que não, né? Mas a gente precisa ter essa consciência de que vai ser resolvido de alguma forma. Não adianta a gente ficar louco agora e ficar imaginando o que pode acontecer. Uma coisa de cada sim, vez. Entendo que quando a gente consegue conversar com alguém, a gente se acalma, porque a gente sabe que estão no presente ali, as coisas estão ali ainda, né? Então ela dá um pouco mais de segurança pra gente. Então, acho que eu mandaria para ele essa questão de fica calmo que as coisas vão se resolver, mas vai ter a oportunidade, tudo quanto é jeito de você conseguir falar com as pessoas e respira, faz a sua mentalização, faz os seus votos de
Você, É, eu gosto no meu ritmo. a gente tem que perceber que a gente está dando o nosso melhor. Ele está dando o melhor dele. Ele tentou ligar várias vezes. Ele está preocupado com a saúde dele. Ele está preocupado com o futuro dele. Ele está dando o melhor. Cara, Júnior, você está dando o seu melhor, cara. Se você está dando o seu melhor, só o melhor virá. Não se preocupa. Às vezes a nossa expectativa é de que o nosso melhor seja um, mas o nosso melhor às vezes é outro, Exatamente. Às vezes, né? segundo algumas pessoas, um cara que falou isso, o mal pode ser o bem mal interpretado, e muitas vezes é, ou sempre é, né? É, Tamo junto nos cancelamentos, um cara mandou aí, o Vini também, um amigo nosso é, também, Vineira, que também teve cancelado tudo, coitado. Inclusive, eu vou fazer uma live, um podcast com ele em breve, pra gente falar sobre isso, o que legal. aconteceu na Bolsa também, o que aconteceu na nossa vida, nos sentimentos de quem tá apostando aí, financeiramente também, não só financeiramente, mas nas viagens e tal. É, a Drica, professora, gente fina demais, para ser produtivo, tenha um cãozinho hiperativo que quer brincar 24 horas chamado Nadal. Olha só, o cachorro dela chama Nadal, cara. Você acredita nisso? E ela me conheceu, ela já Legal. tinha o cachorro e ela falava assim, Nadal? Não acredito, né? E é muito legal essa história. É, ela tem um Que cachorrinho chamado bacana. Nadal. Então, puxa, pior que cachorrinho faz a diferença mesmo, né? Bela, é muito louco pensar que nossos planos foram interrompidos por conta de algo que não esperávamos. Sim, Quer dar uma complementada aí? Esse é legal a gente pegar o. Porque assim, nossos planos vão ser interrompidos o tempo todo. E a gente não espera. Tudo que a gente espera não é. Só isso. sim. Qual a nossa capacidade de resiliência? Só que agora atingiu todo mundo. E como a gente faz para ter essa calma? Eu lembro que você falou uma vez de expectativa e esperança, uma coisa que me marcou muito pro resto da vida, inclusive virou aula minha. Espero que você fale alguma coisa aí. É, ah, é, existe uma grande diferença entre expectativa e esperança, pelo menos no meu olhar. A expectativa, a partir do momento que a gente vivencia muito o plano externo, que é o que a gente tem feito, uma cobrança para que aquela expectativa se conclua, e muitas vezes a culpa por ela não ter acontecido do jeito que a gente queria. Então a gente começa a entrar em polos de julgamento. Você quer falar alguma coisa? Ele Cobrança, cortou? cobrança e culpa. Cobrança e culpa. Cobrança, né? Então eu me cobro para poder chegar naquela expectativa e me culpo por não ter chegado, né? Então quando a gente fala, putz, eu não esperava isso, é porque eu tinha uma expectativa de que aquilo fosse acontecer, né? E como Júnior, eu estou me cobrando para que aquilo aconteça, mesmo que aquilo eu não tenha nada para fazer, e me culpo por não ter conseguido, né? Isso é expectativa. Enquanto a esperança, o Vasconcelos falou que travou. Não, Tá, eu vou começar já do tá indo. começo. Já tá indo, já tá indo. Pode É, ir. tá indo? Tá. Pode ter esperança e expectativa. Enquanto a esperança, A esperança, ela trabalha com o polo da permissão, né? É tentar transformar a cobrança em permissão. A partir do momento em que você se permite ser quem você realmente é, que você permite as coisas não estarem no seu controle, você permite os seus defeitos, as suas dificuldades, os seus erros, e a partir disso você dar o seu melhor, o que passou não vai vir com culpa, vai vir com perdão, porque você sabe que você deu o seu melhor. Né? E aí, a partir desse momento, você sai dessa ponte de julgamento e começa a entrar na ponte do reconhecimento. E é nesse reconhecimento que você percebe: olha, tá tudo bem. O universo é, as pessoas são, as coisas acontecem. A questão é o que eu faço com o que acontece comigo. Né? É o que eu faço com isso. Né? Então, isso é entendi. meio que um paradoxo da sociedade, porque quanto menos controle eu tento ter, mais controle eu tenho, porque eu sei que está tudo bem. Certo. Né? Esse é o paradoxo da ansiedade. Eu acho que, cara, foi muito agregador. A gente tá há 50 minutos falando aí, o pessoal tá aí firme, Legal. ouvindo a gente, lógico. E, ó, nossa, eu gostei muito que o pessoal falou muita coisa e isso deu dinâmica demais. É, quer dar alguma consideração final? Eu quero falar pro Vasconcelos Quero. aí, eu vou falar Vasconcelos para todo mundo saber que ele postou uma coisa aí esses dias e eu vou
eu vou fazer um desafio para ele. Esse negócio de soletrar o nome fazendo exercício físico, eu vou fazer aqui em casa, vou mandar para ele fazer junto comigo. E vai ser engraçado. Eu Legal. vou usar o Nadal, não vou usar o Ricardo, não, porque tem muita coisa lá. É, e quer falar alguma coisa? Não, não. A Bela mandou assim, não. Tem notícia daquele morador? Não, não tenho notícias dele, do Toninho. Não tenho mais. Mas às vezes eu via ele na. Ele tava bem. Tá. Então, cara, eu tenho algumas coisas para falar, para encerrar, porque eu acho que podem ser muito pertinentes. Primeiro de tudo esse vírus, ele está convidando a gente a ter uma nova perspectiva da nossa vida. Ele com certeza vai mudar muito a forma como a gente percebe a nossa vida. Ele vai potencializar muito essa releitura da sociedade, tá? Porque a gente vive muito a desconexão com o humano. A gente vive muito a desconexão com a nossa essência. O Jung fala, né? O homem, ele sente-se isolado porque ele perdeu a conexão com a própria essência, né? Então, esse vírus, ele está proporcionando a gente perceber o que isso está acarretando. Porque hoje a gente está se sentindo dependente dessa rede social, desse distanciamento, e a gente está percebendo o quanto isso faz falta. Então, eu acho que é um convite muito importante que esse vírus está trazendo para a gente, de perceber essas pequenas coisas que sempre esteve à nossa volta, mas a gente nunca deu atenção, né? Então, aproveita a pessoa que você está ficando em quarentena, abraça ela, olha nos olhos, passa um momento com ela, explora essa relação, né? Vivencia o processo de contemplar o céu, as nuvens. Quando você estiver tomando uma água, tome a água. Quando você estiver comendo, experiencie a relação com essa alimentação, com essa comida, né? Vivencia isso. A gente está muito ligado à ganância material, à busca da ascensão no capitalismo por egocentrismo. A gente está muito envenenado, intoxicado pelas redes sociais como uma forma de comunicação, e a gente está se distanciando, a gente está se perdendo, a gente está perdendo a nossa essência. Então, o recado que eu tenho, o primeiro pratica essa tolerância à incerteza. O senhor quer falar, antes de eu falar os 6 passos? Não, o primeiro tô somando aqui. O primeiro pratica intolerância e incerteza. Pratica a tolerância à incerteza. Se permite não estar certo. Se permite não saber das coisas. Isso vai te ajudar muito a estar bem nos momentos em que não acontecer, né? O segundo enfrenta o paradoxo da ansiedade. Não crie uma ilusão de controle, porque a gente não tem. Quanto menos a gente criar essa ilusão pra gente, mais a gente vai conseguir contemplar e agradecer as coisas que vêm pra gente. A terceira é transcender essa ansiedade existencial, porque com tudo isso a gente fica com muito medo das coisas acontecerem com a gente, né? Então a gente não precisa lidar com isso. O medo de viver, o medo de morrer é o medo de viver. Então, a partir do momento que a gente tem consciência da nossa finitude, a gente tem consciência, a gente aprende a contemplar essa existência, a gente perde esse medo também. O quarto, não subestima a resiliência humana. Foi o que eu falei. A gente está com tanto medo disso acabar com a humanidade e tudo, e a gente não sabe a capacidade que a gente tem de sobreviver aos conflitos, sobreviver às catástrofes, né? A quinta não seja atraído, é o que a gente estava falando, por essas ameaças. Não seja consumido por essas notícias, não seja consumido por essas informações que não vão te agregar em nada. Vive, aproveita esse momento e vive aquilo. Se foca com você, né? Sexto, fortaleça seu autocuidado, né? Porque o coronavírus, o que ele está falando para a gente? Para a gente sobreviver ao coronavírus, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar vitamina D, tem que se alimentar e tem que cuidar da nossa higiene. Se a gente está adoecendo é porque a gente não tem esses 3 princípios básicos. O que ele está falando? Tenham princípios básicos. Vamos ter esses princípios básicos, né? Então fortaleça. Higiene E mental. sim, exato. E é o sétimo e último, né? Busque ajuda.
Se você sente essa necessidade, se você está se sentindo vulnerável, se você está passando por essa ansiedade, não se preocupe, se ocupe de você. Busque ajuda, porque esse é um momento de necessidade. Né? Então, eu acho que é importante para a gente fechar. Você é magnífico. Muito obrigado. Foi incrível. Não, eu Para que as agradeço. pessoas que estão aí com a gente, olha, estou muito feliz que a gente tenha conseguido conversar, porque conversar com as pessoas é surreal, é muito bom. E agradeço demais essa troca, porque eu aprendi muito. Então eu faço isso para eu aprender demais, né? A gente está chegando a 1 hora e repete o 1 e o 2. A Leo mandou rapidinho. Repete o 1 e o 2 aí, você Repete lembra? um e dois. Tá. O primeiro é praticar a tolerância à incerteza. Quanto menos certeza você tiver de algo, mais tranquilo, mais receptivo às incertezas você vai estar. Né? Então se permite não olhar para o relógio, se permite colocar num canal aleatório, se permite conversar com uma pessoa que você não sabe qual que é a dela. Né? Entrar para essa incerteza vai te possibilitar abrir várias portas que já estão abertas, mas você as fecha. Né? E o segundo é não entrar no paradoxo da ansiedade. Porque quanto mais a gente tenta ter controle, menos controle a gente tem, mais escravo da ansiedade a gente é. Quanto menos a gente se preocupar com isso, mais a gente se ocupar com a gente, mais a gente vai se tornar permissivo às coisas que vão surgindo. Né? E menos ansiedade a gente vai ter. E entra no respirar. Boa noite para todos. Boa Gratidão. noite para você. Se vocês precisarem, quiserem mandar isso aí para alguém, acho que eu vou deixar salvo. Dá para você mandar para alguém que precisa ouvir tudo isso. Dá para você, acho que repostar também no Stories para as pessoas verem. E fique à vontade para conversar com a gente. A ideia é fazer com que seja frequente, né? Que essa conexão que a gente cria seja frequente. Principalmente agora que a gente está isolado aqui, a gente pode não estar isolado aqui, conectado virtualmente. E Exato. faremos mais, né? Faremos mais. Uma coisa um pouco diferente e a gente vai surgir com propostas legais aí. Muito obrigado e completamos 1 hora exata. Até mais. Foi mil, Eloá. Muito obrigado a todos que estão aí. Até mais. Obrigado, gente. Agradeço demais e até a próxima. Fica para a próxima aí depois. Valeu. Falou, Fê.